O peeling TCA pode ser utilizado no tratamento do melasma, de acne, cicatrizes, em qual disfunção usar e quando não usar esse peeling? Vamos responder todas essas dúvidas agora. O peeling de ácido tricloracético é uma técnica amplamente utilizada em dermatologia e estética para o rejuvenescimento da pele principalmente. É um procedimento químico que visa remover camadas da pele, o que vai estimular a regeneração celular e promover uma pele mais uniforme e saudável. Tem vídeo ao meu aqui onde eu explico muito melhor sobre isso. Eu vou deixar o card aqui caso você queira ver depois. Dependendo da concentração utilizada, o peeling ele pode ser superficial, médio ou profundo. A escolha da profundidade depende do objetivo do tratamento e do tipo de pele da paciente. Sem mais delongas, porque tem vídeo aqui onde eu explico tudo isso com mais detalhes, vamos começar pelas indicações. Primeira indicação, fotoenvelhecimento. Ele é eficaz na melhora de sinais de envelhecimentos causados pela exposição solar, como rugas finas e até manchas solares. A segunda indicação é para o tratamento do melasma. Em alguns casos, o ATA ele pode ser utilizado para tratar o melasma, proporcionando uma pele mais uniforme e clareando as manchas. Mas eu sempre alerto com relação ao tratamento do melasma. Menos agressão e mais cautela é sempre mais seguro nesses casos. Então, se você optar pelo uso desse peeling em quem tem melasma, não realize uma agressão muito exagerada. Prepare a pele antes e cuide muito bem dela após o peeling. Eu pessoalmente gosto de tratar o melasma de outra forma. Então eu utilizo ativos despigmentantes, hidratantes, antioxidantes, anti-inflamatórios, nada muito agressivo ou que gere ali uma inflamação. Então avalie se você vai usar esse peeling mesmo ou se você vai optar por outros tratamentos. O ATA ele pode ser indicado para outros tipos de manchas de hipercromias também, como as efélides, que são as sardinhas. Esse peeling ele pode ajudar a clarear as manchas e uniformizar o tom da pele. Uma outra indicação é cicatrizes de acne. O ácido tricloracético ele é particularmente eficaz nesse tratamento, especialmente quando ele é aplicado em concentrações mais elevadas, promovendo uma renovação celular que vai suavizar a aparência dessas cicatrizes. Outra indicação é a queratose actínica. Lesões pré-cancerígenas, como a queratose actínica, podem ser tratadas com o peeling de ATA para poder evitar progressão para um câncer de pele. Eu sugiro acompanhamento e realização do procedimento com uma médica dermatologista. Pode ser utilizado também em estrias por promover essa regeneração da pele, esse estímulo à produção de colágeno, de elastina. Então vai ser muito bem-vindo ao tratamento das estrias também. E aqui, a mais comum que a gente está cansado de saber, é indicado para rejuvenescimento de forma geral. Rugas finas, então pacientes que desejam ter uma pele mais fina, brilhante, uniforme, também podem se beneficiar do peeling de ATA. Chegando até aqui, se você estiver gostando das informações, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita e compartilhe esse conteúdo aqui com mais pessoas. São atos que podem ser simples para você, mas para mim eles são gigantescos e me ajudam muito a continuar aqui trabalhando. Retomando, com relação às indicações conforme a concentração nós temos. Em concentração de 25% é usado para acne grau leve a moderada. Em concentrações de até 30% ele é utilizado para o tratamento de cicatrizes de acne e também para rejuvenescimento cutâneo. Nas concentrações abaixo de 35%, o ATA ele é considerado um peeling superficial. Então a gente pode utilizar em áreas corporais, em tratamento de acne, melasma e normalmente ele é utilizado no modo seriado. O peeling de ATA de 35% a 50% é considerado um peeling médio e aí ele vai ser indicado para o tratamento de rejuvenescimento. Acima de 50% é um peeling profundo e nesse caso ele vai ser indicado para rinofima, cicatrizes atróficas de acne e essas concentrações maiores, ela também pode ser utilizada para o tratamento de codiloma acuminado, verruga e peeling. Vamos ver as contraindicações agora. Só que antes me diga aí se meu conteúdo está te ajudando ou ele já te ajudou de alguma forma. Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Dessa forma eu consigo seguir aqui firme e forte trabalhando e trazendo mais conteúdo de valor e com muito mais qualidade para você. Você pode me apoiar se tornando membro aqui do canal no YouTube ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela.
O link para tudo isso eu deixei na descrição ou no primeiro comentário fixado, para ficar mais fácil aí para você. Contraindicações, bora lá. Pele escura. Em peles com fototipo alto, o peeling de ata ele deve ser realizado com cautela, porque há um risco aumentado de hiperpigmentação pós-inflamatória e também formação de cicatrizes. É contraindicado também para gravidez e amamentação, então não é recomendado a utilização do ATA durante a gestação e no período também, né, em que a mãe está amamentando, porque há um risco, né, de absorção sistêmica e efeitos adversos no feto ou então no bebê. Herpes ativa, então pacientes com infecção ativa de herpes simples devem evitar o peeling, porque o procedimento ele pode agravar essa infecção ou então desencadear uma nova erupção. Feridas ou lesões abertas, então áreas com feridas, cortes, abrasões, não devem ser tratadas com ácido tricloracético até que estejam completamente curadas. Uma outra contraindicação são as doenças autoimunes. Então, pacientes com doenças autoimunes, como lúpus, devem evitar o peeling de ata, porque eles podem ter uma cicatrização alterada e aí aumenta o risco de complicação. Contraindicação também para quem tem sensibilidade ao ácido. Então, pessoas que têm uma sensibilidade aumentada ao ácido tricloracético devem evitar o procedimento, já que isso, né, vai trazer ali uma inflamação maior, uma irritação, uma alergia, um dano à pele. Então, essas pessoas aí também não podem utilizar esse peeling. Uma outra contraindicação muito comum é o uso recente de isotretinoína. Então, pacientes que fizeram uso de isotretinoína Rocutan nos últimos 6 meses a 1 ano devem evitar o peeling de ata, por conta ali, né, do risco elevado de cicatrizes e má cicatrização. Quem tem dermatite atópica ou outras condições de pele sensível, como dermatite atópica, rosácea, eczema, podem ter uma reação exagerada ao peeling de ata, tornando o procedimento inadequado. O peeling de ata é uma técnica poderosa e eficaz, mas deve ser realizada por profissionais qualificadas e experientes, que possam avaliar corretamente as indicações, as contraindicações, para poder ver se esse de fato vai ser o melhor tratamento. É importante que a paciente ela siga todas as orientações pré e pós-peeling para poder garantir, né, os melhores resultados e minimizar os riscos de complicações. Como em qualquer procedimento estético, uma avaliação personalizada é essencial para poder determinar a melhor abordagem para cada paciente, levando em consideração, né, o tipo de pele, o histórico médico, as expectativas. Então, a consulta com uma profissional capacitada, né, vai ser ali o primeiro passo para poder decidir se o peeling de ata vai ser a melhor escolha para a sua necessidade. Agora me conte aqui, você trabalha com esse peeling, você já realizou em você? Compartilhe aí comigo todas as suas experiências e as suas dúvidas também. Eu vou amar continuar conversando com você. Para quem é profissional da área e quer ter acesso a e-books, aulas, materiais complementares, protocolos, tem link aqui na descrição ou no comentário fixado para você se aperfeiçoar ainda mais comigo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!